1 Samuel, capítulo 15. E Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou a que te ungisse por rei sobre seu povo Israel. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim disse o Senhor dos Exércitos: Lembro-me do que fez Amaleque a Israel, que se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, e fere Amaleque, e destruireis nele tudo o que tiver, e não te apiedes dele. Mata homens e mulheres, crianças e bebês que mamam, vacas e ovelhas, camelôs e asnos. Saul, pois, juntou o povo, e reconheceu-os em Telaim, 200.000 a pé, e 10.000 homens de Judá. E vindo Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos quineus: Ide-vos, apartai-vos, e saí de entre os de Amaleque, para que não te destrua juntamente com ele, pois que tu fizeste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Apartaram-se, pois, os quineus dentre os de Amaleque. E Saul feriu Amaleque, desde Avilá até chegar a Sur, que está à fronteira do Egito. E tomou vivo Agag, rei de Amaleque, mas a todo o povo matou a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas, e ao gado maior, aos grossos e aos carneiros, e a todo o bom, que não o quiseram destruir, mas tudo o que era vil e fraco destruíram. E veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Pesa-me de haver posto por rei a Saul, porque se desviou de me seguir, e não cumpriu minhas palavras. E entristeceu-se Samuel, e clamou ao Senhor toda aquela noite. Madrugou logo Samuel para ir se encontrar com Saul pela manhã, e foi dado aviso a Samuel, dizendo: Saul veio ao Carmelo, e eis que ele se levantou um monumento, e depois voltando, passou e descido a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor. Samuel então disse: Pois que balido de gados e bramido de bois é este que eu ouço com meus ouvidos? E Saul respondeu: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para sacrificá-las ao Senhor teu Deus, mas destruímos o resto. Então disse Samuel a Saul: Deixa-me declarar-te o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe respondeu: Dize. E disse Samuel: Sendo tu pequeno em teus olhos, não foste feito cabeça às tribos de Israel, e o Senhor te ungiu por rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor em jornada, e disse: Vai, e destrói os pecadores de Amaleque, e faze-lhes guerra até que os acabes. Por que, pois, não ouviste a voz do Senhor, mas em vez disso te voltaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul respondeu a Samuel: Antes ouvi a voz do Senhor, e fui à jornada que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí aos amalequitas, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, as primícias do anátema, para sacrificá-las ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor tanto contentamento com os holocaustos e vítimas, como em obedecer às palavras do Senhor. Certamente obedecer é melhor que os sacrifícios, e o prestar atenção que a gordura dos carneiros, porque como o pecado de adivinhação é a rebelião, e como ídolos idolatria o infringir. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então Saul disse a Samuel: Eu pequei, porque violei o dito do Senhor e tuas palavras, porque temi ao povo, consenti à voz deles. Perdoa, pois, agora meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. E Samuel respondeu a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. E voltando-se Samuel para ir-se, ele lançou mão da orla de sua capa, e rasgou-se. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu a teu próximo melhor que tu. E também o poderoso de Israel não mentirá, nem se arrependerá, porque não é homem para que se arrependa. E ele disse: Eu pequei, mas rogo-te que me honres diante dos anciãos de meu povo, e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. E voltou Samuel atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Depois disse Samuel: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. E Agag veio a ele delicadamente. E disse Agag: Certamente se passou a amargura da morte. E Samuel disse: Como tua espada deixou as mulheres sem filhos, assim tua mãe será sem filho entre as mulheres. Então Samuel cortou em pedaços Agag diante do Senhor em Gilgal.
Foi-se logo Samuel a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca depois viu Samuel a Saul em toda a sua vida, e Samuel chorava por Saul, mas o Senhor se havia arrependido de haver posto a Saul por rei sobre Israel.